Bom dia, boa tarde, boa noite ou madruga bença. Seja bem-vindo a mais um episódio do Frequência em Cena. No início de 90, surge em Pernambuco uma contracultura que até hoje influencia diversos artistas pelo Brasil. Esse movimento surge por meio de um grupo formado por jovens tanto da periferia quanto da classe média da cidade, e é influenciado pela cultura popular pernambucana e também pelo hip hop, punk e a cultura pop no geral. O famoso Mangue Beat, como o próprio nome diz, faz referência ao ecossistema mangue que, conforme o progresso da cidade do Recife, foi cada vez mais aterrado. É a junção do regional com o internacional em meio à lama. Aqui no Frequência em Cena, você acompanha a parte 1 da série Caranguejos com Cérebro. Hoje falaremos sobre a origem do Mangue Beat e nos aprofundaremos nos dois manifestos essenciais para o movimento. Depois do intervalo, você acompanha a entrevista com uma das pessoas por trás do projeto Mangue Movimento. O movimento Mangue Beat tem sua origem no ano de 1991. Em um contexto de avanço da desigualdade social e da gentrificação, que é o nome dado quando grandes construtoras empreendem em locais que antes era pouco valorizado, afastando a população pobre daquele local, algo que não é muito diferente dos dias de hoje. Naquela época, não tinha renovação no cenário cultural de Pernambuco, devido à influência do movimento armorial, criado por Ariano Suassuna. O movimento armorial queria preservar ao máximo a cultura e tradição pernambucana. Para Ariano, qualquer influência estrangeira seria uma brecha para a indústria cultural destruir a cultura pernambucana. O Mangue Beat chega também com a proposta de valorizar a cultura pernambucana, mas ao invés de negar a cultura pop e retomar um tradicionalismo que muitas vezes pode até ser perigoso, eles resolveram misturar elementos da cultura tradicional local com a cultura moderna e internacional. Por isso, os Mangue Boys faziam questão de mesclar rock com maracatu rural. Chico Science, líder da banda Chico Science Nação Zumbi, é considerado o precursor do movimento. Além dele, havia outros idealizadores que fizeram a cena se consolidar. Tinha o Fred04, fundador da banda Mundo Livre S.A., Renato L., Éder Aragão e Mabuse. No ano de 1990, Fred04, Renato L e Chico Science organizaram uma festa chamada Viagem ao Centro do Mangue. Essa festa foi um marco na tentativa de mesclar ritmos regionais, como o coco e o samba, junto do hip hop, o soul e o punk, que eram as influências do grupo. As pessoas que frequentam esse tipo de festa passaram a se chamar Mangue Boys e Mangue Girls. Por causa dessa mistura cultural que o Mangue Beat reforça, o próprio Chico falou, e também foi reforçado no manifesto, que o Mangue Beat instalaria uma parabólica na lama. Essa imagem da parabólica na lama se tornou símbolo do movimento, mas não é tão famoso quanto o caranguejo. O primeiro manifesto do Mangue Beat foi escrito por Fred04 em 1992, com o título de Caranguejos com Cérebro, considerado o começo de tudo. O texto era, na verdade, um comunicado à imprensa junto com a fita divulgando as bandas locais. Porém, a mídia tomou e divulgou como um manifesto. Um ponto curioso era que o Mangue Beat se escrevia com B e T, mas a mídia passou a divulgar o movimento com a palavra beat com outra grafia, que significa batida, no meio musical. O texto possui 3 partes. A primeira fala sobre o ecossistema mangue, que foi associado ao movimento pelo Chico Science. A segunda, que é Manguetal, a cidade, mostra a desigualdade e o crescimento da capital, e ele finaliza com Mangue a Cena, que apresenta esse novo movimento que pretende agitar a juventude e o cenário cultural do Recife. Esse manifesto começa a descrever o bioma e reforça a importância do mangue, não apenas para a economia e a pesca, mas para toda a vida marinha. O segundo subtítulo, onde aparece o termo Manguetown, 04 traz o dado histórico da expulsão dos holandeses para abordar o crescimento constante da cidade, em paralelo à destruição desenfreada do manguezal. Essa parte do manifesto questiona o progresso do Recife, e muitos interpretam a parte que ele fala do aterramento dos manguezais como uma forma de evidenciar a desigualdade. Há também o segundo manifesto, menos conhecido, com o título Quanto Vale uma Vida, também escrito por 04, mas dessa vez com a colaboração do jornalista Renato L. Este foi escrito após a morte de Chico em um acidente de carro para manter o legado vivo. Em Os Alquimistas Estão Chorando,
A indignação ruidosa do Lúcio Maia com a ferocidade carniceira da imprensa nos faz lembrar que nem tudo tem que ser movido ao cinismo e ao oportunismo, e é com essa introdução que se inicia o segundo manifesto. O texto se inicia com o processo de idealização do movimento e depois nos mostra a trajetória de Chico Science no meio musical, longe do oportunismo, como alguém que nunca deixou a fama subir pela cabeça, e aponta a banda Nação Zumbi como um projeto de forte potencial para eternizar a mensagem de Chico Science e de todo o movimento mangue. Quanto Vale uma Vida mostra uma visão positiva sobre a continuidade da cena e faz contraste com o sensacionalismo pessimista da grande mídia. Após a morte de Chico, é citado exemplos concretos da influência do Mangue Beat, e em todo lugar, apesar da tragédia, mostra o avanço das produções da cena dentro e fora do Recife. Em um período próximo à publicação do segundo manifesto, a banda Ed, referência do Mangue Beat, lançou seu álbum de estreia chamado Sonic Mambo. A banda olidense é também considerada um dos grupos que colaboraram com a renovação do frevo, por misturar rock, reggae, frevo e samba. A banda Mundo Livre S.A., fundada pelo próprio 04, lançou em 98 o álbum Carnaval na Obra, o terceiro de estúdio da banda. Apesar de não ter tido a mesma repercussão do Da Lama ao Caos, da banda Nação Zumbi, esse álbum também é uma forte referência no meio artístico quando se fala em Mangue Beat. Além desses exemplos que mostram a continuidade do movimento após a partida de Chico, tem a banda Shake Tosado, que mistura hardcore com elementos do maracatu. Infelizmente ficou na ativa somente até 2001. Mas China, o ex-vocalista da banda, lançou em 2022 o EP Carnaval de Vingança. Há uma versão frevo da música hardcore brasileiro, da Shake Tosado. E por falar em hardcore punk, com elementos regionais, tem também a banda Devotos, que bebeu do movimento mangue, e conforme o tempo foi passando, a mistura de elementos da música pernambucana e também de outros ritmos de fora, como o punk, ficou mais evidente em seu trabalho. E não poderíamos deixar de falar da volta da banda Mestre Ambrósio, que surge em 96 e entra em ato no ano de 2001. Voltaram em novembro de 2022 e há poucos meses lançaram single Pela Janela. Há também outros projetos para além do meio musical que estão na ativa do movimento mangue. Fred 04 e Renato L iniciaram o projeto educacional Mangue em Movimento. Começaram a realizar as aulas e espetáculos no mês de agosto com o apoio da Funcultura. A história do Mangue Beat é contada por quem idealizou e ajudou a consolidar o movimento. Em setembro, teve a publicação da biografia da banda Mundo Livre S.A. O livro foi escrito pelo jornalista pernambucano Pedro de Luna, que entrevistou os artistas que fazem parte dessa história. Apesar de ser um símbolo pernambucano, alguns debates necessários sobre a precarização e apagamento das mulheres dentro do movimento estão tendo mais visibilidade na atualidade. No texto Manguetaus, escrito por Karinabu e publicado na revista Continente, a artista que já fez parte da banda Ed reforça a participação feminina e seu apagamento dentro da cena. Há diversas figuras que hoje estão na luta para manter o legado do mangue e também trazer novas reflexões para o movimento. Já dizia no manifesto, como devolver o ânimo, deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade. Simples, basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. Esse é o Frequência em Cena. E você acompanha a primeira parte da minissérie Caranguejos com Cérebro. Antes de abrirmos para o intervalo, você escuta Hardcore Brasileiro da banda Shake Tosado e em seguida Ela Vai Dançar da banda Ed. Até já!
menina que balança. Olha só, olha só. Ela vai dançar a noite inteira. Ela vai cantar todas as músicas pra desfazer a dor e refazê-la. Quando a nossa flor se abrir inteira, quando a nossa cor era vermelha, pra se fazer do amor da vida inteira e da vida inteira, amor, satisfazê-la. Olha só essa menina que balança e dança. Olha só, olha só. Ela vai dançar a noite inteira. Ela vai cantar todas as músicas pra desfazer a dor e refazê-la. Quando a nossa flor se abrir inteira, quando a nossa cor era vermelha, pra se fazer do amor da vida inteira e da vida inteira, amor, satisfazê-la. Estamos de volta com Frequência em Cena. No bloco anterior, falamos sobre a origem do movimento Mangue, seus 2 manifestos e um pouco da movimentação atual do Mangue Beat. Agora conversaremos com Renato L., grande amigo de Chico em vida, jornalista, DJ e também ministro da informação do movimento Mangue. Participou da construção do manifesto Quanto Vale uma Vida, o segundo do Mangue Beat. Seja bem-vindo, Renato. Como foi a experiência de participar do processo de consolidação do movimento Mangue e ser considerado, inicialmente por Chico, o ministro da informação do próprio movimento? Bom, Ministro da Informação foi um título com o qual Chico Sainz me batizou, inspirado nos Panteras Negras. Os Panteras Negras, eles tinham um ministério paralelo, digamos assim, com os ministros desempenhando várias funções. E aí Chico, meio na brincadeira, me apelidou de Ministro da Informação, porque eu era jornalista, sempre estava conversando muito sobre música, sobre cultura, e aí ele me nomeou para esse cargo que me possibilitou conviver com músicos muito talentosos, como o próprio Chico, o Fred 04 e tantos outros, e também me possibilitou contribuir para a formatação de alguns conceitos chaves, alguns conceitos básicos do Mangue Beat, como o conceito da diversidade, né, aquela metáfora que é central para o Mangue Beat, que dizia que o Mangue Beat era um movimento que buscava criar no Recife uma cena cultural tão rica e diversificada quanto os manguezais, porque os manguezais são o ecossistema, um dos ecossistemas de maior biodiversidade do planeta. Ou, sei lá, aquele slogan, sob o calçamento está o mangue, que foi um slogan que eu criei inspirado num grafite do maio de 68. Então, o fato de eu ser o ministro da informação me permitiu estar ali naquele núcleo base que acabou criando o Mangue Beat. Para você que acabou contribuindo para o manifesto Caranguejos com Cérebro, ao lado de Fred 04, como a crítica ao progresso capitalista de Recife presente no texto pode ser retomada na atualidade?
Bom, na verdade, o primeiro Manifesto Mangue, Caranguejos com Cérebro, foi escrito apenas por Fred 04. O segundo manifesto, que é menos conhecido, esse sim, foi escrito por Fred e por mim. É o Quanto Vale uma Vida, foi um manifesto que foi publicado logo após a morte de Chico. Claro, o primeiro manifesto é mais famoso, é mais importante, entre outros motivos, porque traz no seu texto uma espécie de programa, né, do Mangue Beat, né, os conceitos básicos do Mangue Beat, incluindo essa crítica à maneira como as cidades brasileiras e as cidades do planeta como um todo cresciam, né, um crescimento centrado na desigualdade social e na destruição da natureza. Eu acho que se a gente quer retomar essa crítica que o Mangue Beat trazia nos seus manifestos e nas suas músicas ao capitalismo, a primeira precondição é que essa crítica venha como uma crítica realmente explícita contra o capital, coisa que a gente não tem no debate público hoje em dia, ou tem numa escala muito pequena. Precisa ser uma crítica efetiva, assumidamente anticapitalista, porque só assim a gente vai conseguir trazer soluções duradouras para problemas como o da desigualdade social ou da destruição ecológica do planeta. Se a gente não romper com esse modo de produção capitalista, que é uma tarefa dificílima, mas enfim, a gente precisa colocar isso novamente no debate público, trazer novamente uma crítica assumidamente anticapitalista. Ainda sobre a história e ideologia do movimento, como surgiu a ideia de criar um projeto como o Mangue Movimento, contando a história a partir da análise musical? Bom, eu achei importante propor essa aula espetáculo, né, o Mangue em Movimento, essa aula que eu e Fred 04 estamos levando para vários equipamentos culturais do governo do estado, porque é uma maneira de levar para as novas gerações um pouco da história do Mangue Beat. Afinal de contas, o Mangue Beat surgiu há 30 anos, são 3 décadas já, né, desde o seu surgimento, e é evidente que as novas gerações conhecem pouco ou não conhecem nada sobre aquele momento tão importante na vida cultural do Recife, de Pernambuco e do Brasil. Também pensei também o Mangue em Movimento como uma maneira de levar para um público mais adulto, trazer uma discussão de temas normalmente ausentes nos relatos ou nas discussões oficiais, e temas que agora, com a passagem do tempo, a gente pode aprofundar mais, porque a gente tem uma visão melhor a distância, né, proporciona essa visão mais aprofundada de tudo o que aconteceu em torno do Mangue Beat. Então, por exemplo, a gente está levando para essa aula espetáculo abordagens sobre a relação do Mangue Beat com a tecnologia, ou abordagens sobre a relação do Mangue Beat com questões de identidade racial ou de gênero. Então são temas que agora, com o passar do tempo, a gente tem uma visão melhor para propor uma discussão, um debate, uma conversa com as pessoas. Você enxerga a possibilidade de expandir o projeto atual em outros projetos que educam sobre o movimento, para além do eixo Recife-Olinda? Sim, claro, a gente quer levar o Mangue em Movimento para outras cidades da região metropolitana, Jaboatão, Cabo, Paulista, etc. Também para outras regiões do estado, levar para o Agreste, levar para a Zona da Mata, levar para o Sertão. O problema nessa primeira etapa é que a gente aprovou o projeto em um edital do governo do estado, e esse edital pede que as aulas sejam apresentadas especificamente em equipamentos culturais da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Então a gente tem essa limitação de ficar preso ao alcance geográfico, né, à disponibilidade de equipamentos da Secretaria de Cultura. E é um problema porque a maior parte dos equipamentos culturais, não só do governo do Estado, da Prefeitura do Recife, obviamente, mas a maior parte dos equipamentos culturais do estado de Pernambuco estão concentrados no eixo Recife-Olinda, mais especificamente no Recife. Então, quando a gente foi pensar em levar o Mangue em Movimento para as outras regiões, a gente se deparou com esse obstáculo. Então, nessa primeira etapa, a gente ficou preso no eixo Recife-Olinda, mas a nossa intenção, ou via outros editais, ou buscando outras formas de financiamento, é levar o Mangue em Movimento não só para outras regiões de Pernambuco, mas também levar para outros estados e outras cidades do Brasil.
E você acompanhou mais um Frequência em Cena, uma transmissão semanal na Rádio Paulo Freire, também disponível na íntegra pela plataforma do Spotify. E você pode acessar através do nosso link na bio do Instagram. O programa é produzido por Luiz Cavalcante, estudante de Rádio, TV e Internet, e Augusto Galdino, também estudante de Rádio, TV e Internet. Chegamos ao final. Fique agora com a música Destruindo a Camada de Ozônio, da banda Mundo Livre S.A. E em seguida, Proletariado, do DJ Dolores. Até a nossa próxima sintonia. Não espere nada do centro, se a periferia está morta, pois o que era velho no norte se torna novo no sul. E não espere nada do centro, se a periferia está morta, pois o que era velho no norte se torna novo no sul. Eu tenho feito samba pesado, misturado sons, inventado estilos, repensando o sucesso e destruindo a camada de ozônio. Eu venho destruindo a camada de ozônio. Não espere nada do centro, se a periferia está morta, pois o que era velho no norte se torna novo no sul. Não espere nada do centro, se a periferia está morta, pois o que era velho no norte se torna novo no sul. Eu venho perseguindo bandidos, destruindo a camada de ozônio, pedindo a pena de morte, destruindo a camada de ozônio. Eu venho receitando psicotrópicos, destruindo a camada de ozônio, aplicando eletrochoques, destruindo a camada de ozônio. Eu só queria ser Romário, queria ser Romário, queria ser Romário. Eu só queria ser Romário. Destruindo a camada de ozônio, 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 destruindo a camada de ozônio.